Sente-se e puxe a cadeira, pois a história que trouxemos hoje é pesada. Acompanhe a história oculta da África nos livros do Ocidente e do povo africano e sua queda. Terra adormecida. A história oculta da África. A exuberante gigante África e sua história ocultada nos livros e para seu povo, uma potência esquecida que enfrentou desafios devastadores. Descubra os segredos perdidos de uma civilização rica em ciência, medicina e astronomia, muito antes da Europa surgir nos livros de história. Através das invasões estrangeiras, exploração colonial e as consequências do sistema capitalista europeu, testemunhe a queda da África e os obstáculos que a levaram ao subdesenvolvimento. Olá! Seja bem-vindo ao África Sem Máscara. Se é a sua primeira vez a nos assistir, saiba que somos um canal dedicado a contos de histórias e fatos africanos. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e certifique-se de ativar o sino de notificações para ser avisado sempre que lançarmos um novo vídeo. Muitos africanos frequentemente questionam se a África já foi uma grande potência no passado, por que ela é hoje pobre, atrasada e subdesenvolvida? A resposta está na história complexa e longa da queda da África. Primeiramente, é importante entender que existem dois grupos distintos de africanos: aqueles que viveram antes do comércio de escravos e aqueles que viveram depois desse período. Os primeiros africanos foram pioneiros na ciência, engenharia, medicina e astronomia, cerca de 10 mil anos antes de a Europa ser mencionada na história, por volta de 833 a.C. Enquanto o mundo europeu ainda não tinha registros escritos, os africanos já haviam iniciado a cultura Nok, uma civilização na África Ocidental, onde foram criadas grandes esculturas de terracota. O povo Ogoni, no Mali, começou a calcular o movimento das estrelas, da lua e dos planetas, demonstrando conhecimento avançado na área da astronomia. Os primeiros africanos também desenvolveram a ciência médica, com o primeiro médico ou físico do mundo sendo um africano chamado Imhotep. Ele foi responsável por curar mais de 200 doenças, incluindo tuberculose e artrite. Embora essas conquistas raramente sejam ensinadas nas aulas de história na África, os africanos estavam na ciência da cirurgia. Isso é bem conhecido no papiro de Edwin Smith, que mostra africanos no Egito e em Uganda, realizando o processo sistemático de cirurgia. Vocês também sabiam que a primeira seção cesariana foi feita por africanos em Uganda há 2.500 anos? E hoje, depois de nossa grande civilização, nos tornamos os subdesenvolvidos, os retrasados e os pobres. O fato é que a queda da África levou longo processo histórico. O colapso da África começou quando a raça negra foi invadida. Os primeiros de fora, isto é, os primeiros invasores. Os maiores foram os Ecéus da Ásia, por volta de 1675, antes da Era Comum. Eles governaram os egípcios africanos por 180 anos, depois de saquear a civilização dos egípcios africanos. Os gregos da Europa invadiram em 332, antes da Era Comum, sob Alexandre, e governaram por 300 anos. Os romanos foram os segundos europeus que invadiram em 30, antes da Era Comum, e eles governaram por 600 anos. Em 15 de dezembro de 639 da Era Comum, os árabes entraram no Egito, invadiram e em 640 conquistaram o Egito e o norte da África da Era Comum. As várias invasões da raça negra por invasores estrangeiros marcaram o pão de partida para o colapso da civilização africana. Os invasores saquearam, distorceram e plagiaram o conhecimento e a história do povo africano. A segunda etapa da queda da África foi o período do imperialismo. Imperialismo é o controle econômico e político dos recursos de países pobres e atrasados por país desenvolvido. Esse período começou com o tráfico de escravos, onde os jovens africanos eram explorados como escravos. O resultado disso é que apresentou ao mundo uma imagem degradante e aviltante dos africanos que sofremos hoje sob o racismo. Durante o período do tráfico de escravos, os africanos foram humilhados e usados como escravos para construir as plantações e indústrias na América e na Europa. As outras etapas do imperialismo foram o colonialismo e o neocolonialismo. Agora, é aqui que os líderes africanos são usados por seus antigos senhores coloniais para explorar e subdesenvolver a África.
E o aspecto da economia africana. Para entender como a economia africana se tornou pobre e atrasada, é preciso olhar para a crise do capitalismo na Europa. O sistema capitalista na Europa era o sistema que incentivava a exploração dos trabalhadores, a desigualdade e a propriedade privada, que é chamada de capital na economia. Na Europa, quem não possuía propriedade tinha apenas sua força de trabalho. A classe pobre europeia, ou seja, os camponeses europeus, que eram os sem propriedade, que não tinham propriedade, recebiam pouco, somente para comida, a fim de poderem voltar a trabalhar. Os donos da propriedade privada eram chamados de burguesia. Em 1848, em seu livro, O Manifesto Comunista, o pensador alemão Karl Marx escreveu uma profecia de uma revolução social violenta e inevitável que derrubaria o sistema capitalista de exploração na Europa. Karl Marx disse que a história de todas as sociedades até então existentes é a história da luta de classes, que a causa da mudança social é somente através da revolução, que uma revolução violenta está fervendo na Europa. Agora, o proletariado, ou seja, a classe pobre, a classe sem propriedade na Europa, foi tão explorado pela burguesia, a ponto de ver suas capacidades de produção como diferentes de si mesmos, ou seja, odeiam o que produzem. Para deter ou para evitar a revolução em ebulição, os políticos europeus, através do colonialismo, vieram para a África e exploraram a economia africana a fim de melhorar as condições de trabalho da classe pobre europeia. A questão é que os recursos africanos eram comprados por preço baixo e, às vezes, retirados à força dos africanos e vendidos de volta a preço absurdo. A França e a Grã-Bretanha e outros países sempre explorarão os recursos da África, pois, senão, suas economias entrarão em colapso. Durante o período do colonialismo, no entanto, a economia africana foi integrada ao sistema capitalista internacional, onde os europeus introduziram suas próprias moedas europeias, destruindo as moedas locais africanas. Os senhora coloniais europeus construíram estradas e estabeleceram infraestruturas durante o colonialismo em África, não propriamente para desenvolver África, mas para facilitar a exploração dos recursos africanos. Por exemplo, todas as estradas e linhas férreas foram construídas na parte norte, oeste e leste. Da Nigéria foram construídas para explorar os ganhos no norte, o coco no oeste e o óleo de palma no leste. As suas igrejas missionárias cristãs trabalharam em estreita colaboração com os colonialistas europeus para manter os africanos mentalmente explorados com a aplicação de versos bíblicos. Sabiam que os missionários pregavam aos africanos para amar e valorizar a pobreza? Os africanos são levados a acreditar que é muito difícil para homem rico fazer o céu. Foi isto que o rei Leopoldo II da Bélgica disse aos missionários cristãos para pregarem aos africanos no Congo. Em resumo, a pobreza e o subdesenvolvimento da África são resultado de uma combinação de fatores históricos, como o colonialismo, a exploração de recursos, a instabilidade política e a falta de acesso à educação. A ganância dos seus líderes levou a África ao estágio atual. Superar esses desafios requer esforços contínuos para melhorar a governança, combater a corrupção, investir em infraestrutura e promover a educação de qualidade em todo o continente. Os africanos devem entender que eles são herdeiros de uma ancestralidade que já foi muito valorizada e que é possível fazer uma África grande mais uma vez. Valorizamos muito sua companhia. Se você gostou de explorar a África conosco, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal África Sem Máscara para mais conteúdo como este. Esperamos vê-lo no próximo vídeo.